Olá, seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje você vai assistir uma reflexão sucinta do Evangelho. Em seguida eu vou ler uma carta de orientação para Renata Santos, é uma de nossas seguidoras, tá? Então vamos aqui para o Evangelho, tá? Evangelho, capítulo 5, bem-aventurado os aflitos. Mas neste momento eu vou pedir a você, né, para ficar igual eu estou aqui nessa cadeira. Respira profundamente e a gente vai convidar os mensageiros de Deus para estar conosco neste momento. Amado Mestre Jesus, tu disseste que quando houveste duas ou mais pessoas reunidas em teu santo nome, tu estaria presente. É com essa fé, com essa confiança que estamos aqui para mais uma vez fazer a leitura do Evangelho no lar, para abraçar com fé o mandato mediúnico, transmitindo conhecimento para todas as pessoas que nos seguem. E que assim seja. Então, aqui bem no comecinho do capítulo 5, no item 18, bem e mal sofrer. Por que sofremos? Porque ora a gente está de bem, ora a gente está triste, ora a gente está passando pelos espinhos, pelos obstáculos. Qual é o motivo disso? E aqui, bem no comecinho dessa lição, do capítulo, do item 18, tá? Bem e mal sofrer, o Evangelho nos esclarece com uma simples frase: poucos sabem sofrer. É verdade. Quando a gente sente qualquer dor, qualquer incômodo, quando você atravessa qualquer tipo de dificuldade, a primeira coisa que vem à nossa mente é brigar com Deus. Por que eu? Por que a minha família? Por que aconteceu isso comigo? Por que que tudo na vida de fulano, do vizinho ou do meu colega de trabalho vai às mil maravilhas e essas coisas ruins só acontecem na minha casa? Poucos sabem sofrer. Guarde bem essa frase. Numa outra frase, no mesmo item, Jesus nos convida a refletir. Veja bem, o desânimo é uma falta. Por que que o desânimo é uma falta? Porque naquele momento que eu estou passando por uma dificuldade, que eu estou passando pelos momentos mais turbulentos da minha vida, com a família, com o trabalho, no meio social, ou onde quer que seja, a primeira coisa que acontece é o desânimo. Eu não tenho coragem de ir numa igreja, eu não tenho coragem de assistir uma palestra, eu não tenho coragem de falar com uma pessoa que possa me ajudar, eu não tenho coragem de buscar recursos para a minha melhora. E eu vou acumulando aquela quantidade de problemas. Sabe aquela sacola que você vinha trazendo do supermercado vazia? Você vai colocando tudo dentro dela. Quando chegar em casa, você coloca dentro da despensa. Tem a cozinha, a despensa. E você vai acumulando aquelas sacolas com todos esses problemas. Chega um dia que a porta não fecha. E aí, o que você vai fazer? É o momento de você dizer, não, eu tenho que explodir. Não, você vai colocar para fora, buscar um tratamento físico e espiritual, vai assistir uma palestra numa casa espírita, numa igreja, qualquer lugar que o seu coração sinalizar, que faça o bem, que fale de Deus, que fale de Jesus, que traz uma sintonia boa para reverter essa sua situação, vai valer a pena. Porque esse desânimo, ele chega naquele momento que você diz, eu quero ir, mas parece que eu estou amarrada, parece que algo me puxa para trás. E aí um complemento de um outro trecho da mesma lição. Deus vos recusa consolações se vos falta coragem. Deus vos recusa consolações se vos falta coragem. Então, se eu não tenho coragem, se eu não tenho ânimo para buscar essa ajuda, como é que Deus vai me ajudar? Ele recusa isso mesmo. Então, cada dia que passa, você vai compreendendo esses obstáculos, essas dificuldades. Mas para isso, você precisa compreender por que sofremos, o que viemos fazer na Terra, para onde iremos e o que fazemos de bom e ruim na Terra para adquirir a nossa morada verdadeira. E qual é a qualidade dessa morada que nós estamos preparando aqui na Terra?
com o bem que eu fizer aqui para as pessoas. Até ontem eu era uma pessoa diferente. Hoje eu conheci algo melhor, já estou bem, já fui fazer um atendimento fraterno, já assisti uma palestra, já fui assistir a missa, né? Já comunguei, já melhorei. Daqui para frente vira página vida nova. O que passou vai servir de lição para não acontecer novamente no futuro. Continuando aqui a nossa lição do Evangelho, aí ele traz mais uma coisa bem importante no nosso Evangelho, que nós estamos falando aqui de aflição, na verdade. Bem-aventurados os aflitos. A prece é a sustentação para a alma. Mas não é suficiente. Veja bem, a prece é a sustentação para a alma. Mas não é suficiente. É preciso que se apoie sobre a fé viva na bondade de Deus. Porque não adianta eu sentar aqui com os meus problemas, pegar um livro de prece, né? Peguei aqui o meu livro de prece, vou ler aqui esse livro, abri a aleatória, tem uma prece, uma oração, eu li a oração, mas eu só apenas li, eu não internalizei nada, ela não entrou nada na minha mente, porque a minha mente está desconexa, né? Eu não estou ainda familiarizada com esse Deus, com esse amor, com esse pedido, para implorar que eu realmente, de fato, preciso mudar a minha frequência vibratória para alcançar dias melhores. Cada dia da nossa vida, vivido na Terra, é uma página em branco que Deus nos proporciona para colocar ali somente coisas boas. Porque as coisas ruins que nos acontecem servem de aprendizado. Santo Agostinho diz, na questão 919 do Livro dos Espíritos, né? Quando Kardec pergunta aos espíritos o que fazer para se melhorar. Aí ele responde, Santo Agostinho responde, conhece-te a ti mesmo. E como é que eu vou me conhecer melhor? Ele dá lá um passo a passo. Ao amanhecer, ele colocava na sua agenda todas as suas tarefas. Ao anoitecer, ele olhava lá na sua agenda se todas aquelas tarefas foram realizadas com sucesso, se ele não machucou alguém, se ele não maltratou as pessoas que estavam ao seu redor, ou se não deu tempo de realizar todas as tarefas. Naquele momento, ele ia relacionando aquilo que não deu tempo de fazer, e no próximo dia, no dia seguinte, ao levantar, ele olhava na sua agenda e colocava aquela tarefa do dia anterior que não deu tempo de realizar, ele colocava naquele dia como prioridade. Então, se o seu problema é a oração, é o aperfeiçoamento espiritual, é o estudo sistematizado para compreender por que sofremos, nós temos que buscar esse embasamento aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Quando enfrentamos momentos de sofrimento ou turbulência, muitas vezes perdemos a crença em Deus e começamos a nos deixar influenciar pelas opiniões alheias. Então, veja bem, a gente começa a desacreditar de Deus. Aí você encontra aquela pessoa e diz, oh, não, eu fui em tal lugar e fiquei boa, esse problema seu aí, você vai curar, você vai ficar boa. Mas e aí? Qual é o esforço que você vai fazer para essa melhora? Continuando. Sem discernir entre o certo e o errado, tornamo-nos vulneráveis e buscamos consolo em palavras que nos prometem felicidade, mesmo que não saibamos se são verdadeiras. E aqui a gente vai lembrar dessa vulnerabilidade por meio do equilíbrio emocional. Geralmente essas pessoas, quando estão desequilibradas emocionalmente, né, fazem coisas que muitas vezes não enxergam. E a prece sincera, né, o perdão, o pedido de desculpas, tudo isso dificulta nessas horas. E aqui no Evangelho, a gente tem essa sinalização quando Jesus, na própria mensagem do Evangelho, diz: Jesus vos disse muitas vezes, veja bem, muitas vezes, que não se colocava um fardo pesado sobre ombros fracos.
e sim que o fardo é proporcional às forças, como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. Então, veja bem, o seu fardo, a sua dificuldade, não é maior do que a do seu vizinho, do seu irmão, do seu parente, do seu familiar. Mas a recompensa de tudo aquilo que você faz para adquirir é proporcional à sua resignação, à sua coragem, à sua resiliência, entendeu? Tudo isso faz parte. Agora, às vezes você diz, não, fulano me disse que eu vou ficar boa. Tipo assim, num passe de mágica. Não é bem assim. O evangelho, ele esclarece, ele nos traz todo esse aparato que a gente precisa. E para encerrar a nossa mensagem do evangelho, né, muitas pessoas se queixam das dificuldades da vida. Você sabe disso, né? Mas são raras aquelas que expressam gratidão quando obtêm uma ligeira melhora. Isso é fato. Aqueles que expressam gratidão, inclusive pelas adversidades que enfrentam, que são, na verdade, oportunidades de crescimento e aprendizado. Às vezes eu passei por aquela experiência que não foi muito boa, mas serviu para minha evolução, para não cair em tentação novamente. Então, tudo isso, gente, faz parte desse aperfeiçoamento que a gente está vindo em busca, né? Faz parte desse trabalho. E aqui, o resumo dessa lição. Bem-aventurados aqueles que têm a ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus. Porque terão 100 vezes a alegria que lhes falta na terra. E depois do trabalho virá o descanso. Então, veja bem, o descanso merecido, depois de um dia de trabalho, todos nós podemos obter. As dificuldades todos nós temos, todos nós passamos, viemos para isso. Fazer provas difíceis, passar por expiações severas. Então, nós estamos aqui para isso. E a carta de orientação dessa seguidora, ela traz, né, um pouquinho de cada coisa desse evangelho de hoje. Por isso que eu quis fazer esse evangelho antes da carta, justamente para trazer para vocês esse esclarecimento oportuno que está dentro do evangelho, tudo aquilo que a gente procura. E agora vamos à leitura da carta de orientação espiritual para Renata Santos, uma de nossas seguidoras. Querida Renata, que Deus a abençoe em sua jornada. Os desafios e dificuldades incluem muitas pessoas com experiências semelhantes às suas. A mediunidade é, para muitos, um caminho de evolução, oferecendo a oportunidade de fazer o bem a todos que Jesus colocar em seu caminho. Então, veja bem, é uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade de fazer o bem, sentir feliz pelo amor, pela boa vontade, pelo comprometimento que você está adquirindo aí para ajudar muitas pessoas, né? E nesse meio, você vai encontrando pessoas boas e pessoas ruins. Isso é normal, tá? Isso é normal acontecer. Às vezes a gente fica assim, meu Deus, o que fazer? O que fazer nesse momento, né? E aqui, continuando. A formação de um medianeiro pode ser um processo lento para alguns e mais rápido para outros, né? Tem pessoas que têm mais dificuldade de encontrar, de aceitar as coisas, dificuldades para começar um estudo sistematizado, dificuldades de aperfeiçoar o seu conhecimento nas suas aptidões, tudo isso é possível, tá? No entanto, essa transformação é crucial, pois a verdadeira preparação para servir envolve conhecimento e um comprometimento sincero com as entidades que a acompanham. A disciplina no exercício da mediunidade, especialmente em um grupo ou casa espírita da sua escolha, é vital. Dedicação à frequência e ao trabalho é essencial, pois haverá momentos que servirão como testes a fim de não interferir na sua vida cotidiana. Então, veja bem, aqui está tudo bem explicado, a disciplina, a preparação, avisando que o seu livre-arbítrio ninguém vai interferir. Você é quem vai decidir com sua boa vontade, você é quem vai dar o primeiro passo, você vai ter a iniciativa de buscar tudo isso que ele está, né, esclarecendo para você. Assistir a palestras, oferecer-se para leituras edificantes e implantar o evangelho em seu lar são fundamentais para alcançar o equilíbrio mediúnico. Com o tempo, você sentirá essas vibrações e se tornará mais receptiva às comunicações espirituais.
Embora algumas pessoas enfrentam dificuldades nessa área, com prática e paciência, você conseguirá aquietar a mente e escutar as informações com clareza. Então, veja bem, às vezes você naquele momento não está muito bem, às vezes você foi naquela casa espírita, assistiu uma palestra, não gostou muito, mas você estava sendo assediada por esses espíritos que não quer ver, não aceita a sua evolução, né? E faz com que você não sinta simpatia por aquele ambiente, e sim antipatia, né? Então, tudo isso pode acontecer também. O médium psicofônico tem um papel importante em diversos trabalhos realizados em uma casa espírita. Porém, isso exige constante capacitação e preparo para atuar quando sentir que é o momento adequado. É importante lembrar que o trabalho mediúnico requer um aperfeiçoamento contínuo. Isso ajudará a evitar a ansiedade e a sobrecarga de energias que precisam ser dissipadas nos grupos de trabalho. Um estudo focado no aprimoramento espiritual irá elevar sua sintonia com os benfeitores, permitindo que você transmita comunicações com leveza. O desequilíbrio, muitas vezes causado pela falta de conhecimento, pode levar um médium a desistir de buscar auxílio em momentos de desobsessão. Isso é normal e não devemos desanimar. O melhor a fazer é procurar ajuda sempre que necessário. Então, gente, às vezes você chega numa casa espírita, faz um atendimento fraterno, né? Ou assiste uma palestra e passa pela sala de tratamento de desobsessão. Às vezes um convite a fazer um tratamento de desobsessão deixa o médium melindrado, né? Por quê? Porque muitas pessoas não gostam, mas é importante porque o assédio dos espíritos malfeitores acontece com pessoas boas e pessoas ruins, entendeu? Então, isso não tem uma escolha. Eles assediam todas as pessoas, né? Então, por isso é importante passar pelo tratamento, né? Sentir mais leve, sentir melhor. E tudo isso você vai sentindo essa melhora à medida que você vai se permitindo, tá? O tempo de preparação de um médium pode não ser suficiente para o exercício desejado. Por isso, é fundamental que você busque apoio nas lições do Evangelho, que serão valiosas quando chegar a sua hora. Lembre-se de que as sensações mediúnicas são recentes e que sua prática equilibrada será vital para o desenvolvimento dessa habilidade. Então, veja bem, você começou a sentir agora os impulsos, ainda não tem, né, essa sabedoria, esse conhecimento para domá-los, essas inclinações, né, e esses impulsos mediúnicos que surgem. Então, o caminho é estudar as obras básicas do Espiritismo, buscar um conhecimento, ou até mesmo aqui na internet. E eu deixo como sugestão as nossas playlists de estudo sobre o aprofundamento da educação mediúnica, né? Sobre a mediunidade educada, como destravar a mediunidade, como trabalhar numa casa espírita. Tudo isso tem aí, né, no nosso canal no YouTube. Você pode assistir os nossos vídeos, né? E estudar junto conosco também, porque na verdade ali é um estudo, né? Os incômodos que você tem sentido, oriundos da falta de educação mediúnica, são parte do processo de preparação. Esse caminho de aprendizado inclui o estudo disciplinado, o aprofundamento no conhecimento e a leitura constante de obras espíritas. A dúvida, o equilíbrio e a capacidade de lidar com os impulsos mediúnicos só virão quando você se permitir abraçar o conhecimento, por meio de obras espíritas ou espiritualistas, que seja escolhido pelo seu coração. Porém, as obras básicas é fundamental para o seu equilíbrio. Esteja ciente de que o tesouro que você possui, que chamamos de mediunidade ostensiva, é um recurso para aliviar muitos corações aflitos. Então, veja bem, aqui ele traz, né, uma informação que você deve continuar estudando, deve buscar as obras básicas do Espiritismo, porque, na verdade, você tem um tesouro guardado, né? E esse tesouro, ele precisa ser lapidado, é como um cristal, né? Você vai lapidando aos poucos, você vai educando sua mediunidade. E como que a gente educa a mediunidade? Estudando, compreendendo, sendo esclarecido, né? Então, quando você faz uma dieta alimentar, você não começa com a reeducação alimentar, né? Comendo poucas quantidades de alimentos, né? Então, tudo isso é importante. A mediunidade também é assim. Então, cada dia que você estuda um capítulo de um livro, né, é um tijolinho que você vai colocando na sua evolução espiritual, tá? Quando tiver a oportunidade, estude um pouco sobre a minha trajetória, ou seja, a trajetória do Jerônimo Mendonça. Até o momento,
em que fui chamado por Deus, conhecido como o gigante deitado. Sempre busquei alternativas para ajudar os outros e nunca me senti abandonado. Veja bem, sempre gostei de contar histórias, cantar, brincar e fazer piadas. E isso se tornou uma forma de aliviar as dores e ajudar muitas famílias. Ele fala isso por quê? Porque ele atendia fraternalmente na casa dele muitas famílias que buscavam, né, essa conversa fraterna, né, muitas vezes em situação de aflição, né, de ansiedade, de impaciência. Né? E quando chegava na casa do Jerônimo, ele conversava com as pessoas, né? Ele atendia, era acolhido fraternalmente. E naquela conversa, ouvindo aquelas pessoas, ele aconselhava elas. E elas voltavam para casa muito melhor do que quando tinha chegado. Tá? Do lado de cá, eu me sentia como um pássaro que voa livremente, sem lutar contra minhas imperfeições, aceitando tudo até o dia em que Deus me convocou. Então, veja bem, ele passa 30 anos tetraplégico e cego, deitado numa cama, e quando ele chega ao mundo espiritual, eles têm aquela sensação de um pássaro que saiu da gaiola, né? Ali ele começa a voar livremente por meio do seu espírito imortal. Sou grato por poder contribuir com a evolução de pessoas que ainda têm dúvidas e dificuldades, algo que é absolutamente normal, pois nem sempre encontramos pessoas bondosas dispostas a ajudar. Espero que minhas palavras possam guiá-la em sua jornada. Que o bom Deus a proteja e que os espíritos de luz iluminem o ambiente que você frequenta, inspirando-a a seguir os passos de Jesus. Com carinho, Jerônimo Mendonça Ribeiro. Psicografia de Nancy Rocha Souza, Brasília, 7 de agosto de 2024. E aqui tem uma observação que eu coloquei para todas as pessoas e uma dica de leitura. Você está recebendo uma orientação espiritual a respeito das dificuldades enfrentadas em sua mediunidade. O nosso orientador espiritual, Jerônimo Mendonça, ocasionalmente oferece esse tipo de trabalho. Sempre que possível, as orientações são redigidas e enviadas para médiuns de diversas partes do Brasil. Então, veja bem, aqui no nosso trabalho a gente recebe, né, seguidores, médiuns, pessoas em busca de carta de entes queridos, né? E vocês respondem um questionário. Com base nesse questionário, né, o nosso orientador espiritual traz essa orientação espiritual para vocês, né? Então, aqui está mais uma orientação e eu deixo como sugestão para você, né, estudar as obras básicas do Espiritismo, principalmente o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, né, que é a Bíblia do Espírita. Estudar o livro Diversidade dos Carismas, de Hermínio de Miranda, Qualidade na Prática Mediúnica, de Raul Teixeira com Divaldo Franco, e Diretrizes de Segurança, né, de Divaldo também, de Manuel Flamengo de Miranda. Então, tudo isso traz esse embasamento para você e você não fica aí à deriva. Você vai compreendendo devagar os seus impulsos, imprimindo na sua mente e sabendo descrever tudo aquilo que acontece, né, na sua mente por meio dessas orientações. Se você gostou desse vídeo, curte, comente, compartilhe. Aproveite você que recebeu essa carta e deixe aqui nos comentários do vídeo, né, qual foi a sua sensação, o que essa carta te ajudou, qual foi o objetivo dela, né, para com o seu coração, o que você sentiu. Deixa aqui para a gente saber como você está, né, e como você recebeu essa carta com muita gratidão à nossa equipe espiritual. Até o próximo encontro.